Brasil está à beira de uma crise econômica profunda. Com a inflação subindo, o dólar disparando e os gastos públicos fora de controle, muitos se perguntam: será que o país vai quebrar de vez em 2025? Os sinais de alerta estão por toda parte e é crucial entender o que está acontecendo e como se preparar para o pior. Neste vídeo, vamos explorar os principais fatores que estão levando o Brasil a essa encruzilhada econômica. Descubra como proteger seu dinheiro e tomar decisões inteligentes para enfrentar essa tempestade financeira. Fique até o final e saiba como virar o jogo a seu favor. No cenário atual, o mercado financeiro brasileiro enfrenta uma tempestade de incertezas. As ações e fundos imobiliários estão no vermelho, com o Ibovespa sofrendo uma queda significativa. Enquanto isso, as bolsas internacionais mostram uma tendência de alta, deixando os investidores brasileiros preocupados. A economia do Brasil parece estar navegando em águas turbulentas, e o impacto é sentido diretamente no bolso do cidadão comum. A alta do dólar é outro fator que contribui para esse cenário desafiador. Recentemente, o dólar passou de 4,85 para 5,60, o que agrava ainda mais a situação. Isso significa que o custo de produtos importados aumenta, pressionando ainda mais a inflação. Para aqueles que dependem de insumos importados, a situação é particularmente delicada, afetando desde empresas até o consumidor final. Para entender melhor, pense em alguém que tinha uma pequena reserva investida em ações. Com a queda do Ibovespa, essa pessoa vê seu patrimônio se desvalorizar rapidamente. A ansiedade toma conta e a confiança no mercado diminui. Muitos começam a se questionar: será que é hora de retirar o dinheiro e procurar alternativas mais seguras? A resposta não é simples, mas a diversificação pode ser uma saída inteligente. Diante desse cenário, é crucial que o investidor mantenha a calma e busque orientação profissional. Estratégias de longo prazo, diversificação e um olhar atento às tendências globais são essenciais. Além disso, entender o impacto das flutuações cambiais é fundamental para proteger seu patrimônio. Por exemplo, investir em fundos cambiais ou ETFs pode ser uma boa estratégia para quem busca proteção contra a desvalorização do real. O mercado financeiro é dinâmico e, embora o momento atual seja de crise, há sempre oportunidades. É importante manter-se informado e atualizado sobre as mudanças econômicas e financeiras. Isso não só ajuda a tomar decisões mais acertadas, mas também a identificar possíveis pontos de recuperação. Acompanhar análises de especialistas e estar atento aos movimentos do mercado internacional pode ser a chave para superar os desafios. O governo brasileiro enfrenta um grande desafio com as despesas públicas. O presidente tem adotado uma política de gastos excessivos, resultando em um déficit histórico de 230 bilhões de reais em 2023. A meta era alcançar um superávit, mas as contas não fecharam como esperado. Esse cenário de crise financeira gera preocupação tanto entre especialistas quanto na população em geral. Para ilustrar, imagine uma família que gasta mais do que ganha. Com o tempo, suas dívidas aumentam e fica cada vez mais difícil pagar as contas. O mesmo acontece com o governo. Quando as despesas superam as receitas, o resultado é um déficit que pode levar a cortes em áreas essenciais, como saúde e educação. O Brasil está passando por um momento em que é crucial repensar as finanças públicas para evitar um colapso econômico. Além disso, o impacto desse déficit nas contas públicas é sentido diretamente na economia. O governo precisa emitir mais títulos da dívida para cobrir o buraco, aumentando a dívida pública e, consequentemente, os juros. Isso gera um efeito cascata, elevando o custo do dinheiro e tornando o crédito mais caro para empresas e consumidores. É uma bola de neve que só cresce, exigindo medidas austeras para contê-la. A alta arrecadação não tem sido suficiente para cobrir os gastos excessivos. É como se o governo estivesse tentando encher um balde furado. Por mais que aumente a receita, os gastos continuam vazando. Para equilibrar as finanças, é necessário implementar reformas estruturais que reduzam as despesas e aumentem a eficiência do gasto público. Medidas como a reforma administrativa e a reforma tributária são essenciais para alcançar um equilíbrio sustentável. Para enfrentar essa crise financeira, é importante que a população compreenda a necessidade de ajustes. Assim como nas finanças pessoais, o controle do orçamento é vital. A sociedade precisa apoiar políticas que visem a redução de gastos supérfluos e ao aumento da transparência nas contas públicas. Somente com uma gestão responsável será possível reverter o déficit e construir um futuro econômico mais sólido. Quando pensamos em finanças, a analogia entre a economia doméstica e a economia estatal é inevitável. Assim como nas finanças pessoais, o governo precisa gastar menos do que arrecada para manter a estabilidade. No entanto,
a realidade no Brasil tem sido de alta arrecadação que não cobre os gastos excessivos do governo. Isso gera um déficit que coloca a economia em uma situação precária, similar a uma família que vive constantemente no cheque especial. Imagine uma família que decide comprar uma casa nova sem considerar suas finanças a longo prazo. Inicialmente parece uma boa ideia, mas logo as contas começam a apertar e as dívidas acumulam. O governo, ao gastar mais do que arrecada, enfrenta uma situação semelhante, mas em uma escala muito maior. Isso resulta em cortes em serviços públicos essenciais e aumentos de impostos para cobrir o rombo nas contas. Para o cidadão comum, isso significa que os serviços públicos, como saúde e educação, sofrem cortes e a carga tributária aumenta. É como se a família, ao perceber o aperto financeiro, tivesse que reduzir despesas com alimentos e educação para pagar as prestações da casa nova. Essa analogia ajuda a entender a gravidade do problema e a necessidade de medidas corretivas. É importante que o governo adote uma postura de responsabilidade fiscal, semelhante ao que fazemos em nossas finanças pessoais. Reduzir despesas supérfluas, investir em setores que geram retorno e melhorar a eficiência dos gastos são passos essenciais. Para o cidadão, isso se traduz em planejar e priorizar investimentos que tragam benefícios a longo prazo, como educação e saúde. A educação financeira é uma ferramenta poderosa tanto para indivíduos quanto para governantes. Ao compreender a importância de gastar menos do que se ganha, podemos exigir que o governo também adote práticas responsáveis. Esse entendimento ajuda a construir uma economia mais robusta e sustentável, beneficiando a todos a longo prazo. O próximo passo é entender como essa instabilidade afeta os investidores estrangeiros e o valor do real. A instabilidade econômica no Brasil tem um efeito direto e significativo sobre o investidor estrangeiro. Nos primeiros meses do ano, houve uma saída de 32 bilhões da Bolsa Brasileira, resultado da desconfiança e incerteza. Isso impacta negativamente o valor do real, aumentando a pressão sobre a moeda nacional. Quando investidores estrangeiros retiram seus recursos, o Brasil perde capital essencial para o crescimento e desenvolvimento econômico. Imagine uma situação em que você decide investir em um negócio, mas constantemente se depara com mudanças de regras e instabilidade. Naturalmente, você pensaria em retirar seu dinheiro e procurar alternativas mais seguras. O mesmo acontece com investidores estrangeiros que, ao perceberem a falta de previsibilidade econômica no Brasil, preferem buscar mercados mais estáveis. Isso enfraquece a economia brasileira e dificulta a recuperação. Além disso, a fuga de capitais estrangeiros gera um efeito cascata na economia. Com menos investimento, há uma redução na geração de empregos e no crescimento de setores produtivos. A desvalorização do real aumenta os custos de importação, pressionando ainda mais a inflação. Para o cidadão comum, isso se traduz em preços mais altos para produtos básicos e uma menor oferta de empregos. É crucial que o Brasil trabalhe para reconquistar a confiança dos investidores estrangeiros. Políticas econômicas estáveis e previsíveis são essenciais para atrair e manter investimentos. A adoção de reformas estruturais que garantam maior transparência e eficiência na gestão pública pode ajudar a reverter essa tendência de saída de capitais. Para os investidores locais, diversificar os investimentos e buscar opções no exterior pode ser uma estratégia inteligente para mitigar riscos. A recuperação da confiança dos investidores é um passo fundamental para estabilizar a economia. Um ambiente econômico estável e previsível atrai capital estrangeiro, fortalecendo o real e contribuindo para o crescimento econômico. No entanto, essa recuperação exige comprometimento e ação efetiva do governo. Em seguida, é importante entender como a alta do dólar e a inflação afetam diretamente a economia e a vida cotidiana dos brasileiros. A alta do dólar tem um impacto profundo na economia brasileira, especialmente na inflação. Quando o dólar sobe, o custo de produtos dolarizados como gasolina, trigo e azeite também aumenta. Isso eleva os preços em diversos setores, afetando diretamente o bolso do consumidor. A inflação se torna uma preocupação constante, exigindo medidas efetivas para controlá-la e evitar que os preços subam descontroladamente. Imagine que você possui uma padaria e precisa importar trigo para fazer pão. Com a alta do dólar, o custo do trigo aumenta e você é obrigado a repassar esse aumento ao consumidor. Esse cenário não se limita apenas aos alimentos, mas também aos combustíveis e outros bens de consumo, causando um aumento generalizado nos preços. O impacto é sentido por todos, desde empresários até consumidores finais, criando um ambiente econômico desafiador. Para controlar a inflação, o Banco Central frequentemente eleva a taxa de juros. No entanto, essa medida tem um efeito colateral, encarece o crédito, dificultando a vida de empresas e consumidores que dependem de financiamentos. Empresas que possuem muitas dívidas sofrem ainda mais com essa situação, muitas vezes entrando em pedidos de recuperação judicial. A alta dos juros é um remédio amargo que pode agravar a crise econômica. Diante dessa realidade, tanto o governo quanto os cidadãos precisam adotar estratégias para mitigar os impactos. Para os consumidores,
buscar alternativas mais baratas e ajustar o orçamento é essencial para lidar com a inflação. Para o governo, políticas que promovam a estabilidade econômica e controlem a inflação sem sufocar o crescimento são cruciais. Investir em setores que reduzam a dependência de produtos dolarizados pode ser uma solução a longo prazo. Entender os efeitos da alta do dólar e da inflação ajuda a tomar decisões financeiras mais acertadas. É fundamental estar atento às mudanças no cenário econômico e ajustar suas estratégias de investimento e consumo. Em seguida, é importante explorar como as altas taxas de juros impactam as empresas e a bolsa de valores, criando um ambiente desafiador para o crescimento econômico. As altas taxas de juros no Brasil criam um ambiente desafiador para as empresas, especialmente aquelas que estão alavancadas. Quando os juros sobem, o custo dos financiamentos também aumenta, tornando mais difícil para essas empresas honrar suas dívidas. Muitas acabam pedindo recuperação judicial, um processo que, embora necessário, impacta negativamente a bolsa de valores e a economia como um todo. Essa situação cria um círculo vicioso de dificuldades financeiras. Imagine uma pequena empresa que depende de empréstimos para expandir seus negócios. Com o aumento dos juros, as parcelas dos empréstimos ficam mais caras e a empresa precisa cortar custos ou adiar projetos. Essa realidade afeta não só a empresa em questão, mas também seus funcionários e fornecedores. O resultado é uma desaceleração econômica, onde menos dinheiro circula e menos empregos são criados. Além disso, as grandes empresas também não estão imunes a esses desafios. Empresas do setor de infraestrutura e construção, por exemplo, que costumam operar com grandes volumes de dívida, são especialmente vulneráveis. A dificuldade em obter crédito a custos razoáveis afeta diretamente sua capacidade de investimento e expansão. Isso reduz a competitividade do país no cenário global e limita o crescimento econômico. Para mitigar esses impactos, as empresas precisam adotar estratégias financeiras mais conservadoras. Isso inclui reduzir a dependência de financiamentos de curto prazo e buscar alternativas de capital mais estáveis. Outra medida importante é a diversificação de investimentos, que pode ajudar a proteger o patrimônio contra oscilações do mercado. Investir em setores menos voláteis ou até mesmo no mercado externo pode ser uma boa opção. A situação das empresas é um reflexo direto das políticas econômicas do país. Para criar um ambiente mais favorável ao crescimento, é essencial que o governo adote medidas que promovam a estabilidade econômica e reduzam os custos de financiamento. Em seguida, é importante explorar a diversificação de investimentos como uma estratégia para mitigar perdas e garantir retornos mais estáveis. Em tempos de incerteza econômica, a diversificação de investimentos se torna uma estratégia essencial para mitigar perdas. Investir no exterior é uma forma inteligente de proteger seu patrimônio das flutuações do mercado brasileiro. Um exemplo claro disso é o ETF que replica o S&P 500, permitindo ao investidor brasileiro expor seu capital ao mercado americano, que historicamente apresenta menos volatilidade comparado ao mercado nacional. Além disso, investimentos em ativos como o Bitcoin também têm ganhado destaque como alternativas viáveis. Imagine um investidor que decide aplicar parte de seu capital em ações de empresas americanas. Enquanto o mercado brasileiro enfrenta dificuldades, essas ações podem se valorizar, equilibrando o portfólio do investidor. Da mesma forma, ao investir em Bitcoin, ele pode aproveitar a valorização dessa criptomoeda, que tem mostrado um desempenho significativo ao longo dos anos. Essa diversificação reduz o risco e aumenta as chances de retornos positivos, independentemente do cenário econômico local. A diversificação também envolve a alocação de recursos em diferentes tipos de ativos, como imóveis, fundos de investimento e títulos do governo. Cada um desses ativos responde de maneira diferente às mudanças econômicas, proporcionando um equilíbrio que protege o investidor das oscilações extremas. Por exemplo, enquanto as ações podem ser voláteis, os títulos do governo oferecem uma segurança relativa, compensando possíveis perdas em outros investimentos. Para os investidores que desejam explorar o mercado externo, é importante estar bem informado sobre as opções disponíveis. Plataformas de investimento internacional e consultores financeiros especializados podem oferecer orientação valiosa. Além disso, acompanhar as tendências globais e as políticas econômicas de outros países ajuda a tomar decisões mais acertadas. Diversificar não é apenas uma estratégia de proteção, mas também uma maneira de aproveitar oportunidades que podem não estar disponíveis no mercado doméstico. Diversificação é a chave para um portfólio robusto e resiliente. Ela não elimina todos os riscos, mas certamente os diminui e equilibra as chances de sucesso. À medida que o cenário econômico se transforma, é vital estar preparado e adaptar suas estratégias de investimento. Em seguida, vamos explorar a perspectiva do Brasil, analisando como algumas empresas ainda conseguem apresentar bons resultados, apesar do cenário fiscal ruim. Apesar do cenário fiscal desfavorável, algumas empresas brasileiras ainda conseguem apresentar bons resultados.
Isso destaca a importância de uma diversificação cuidadosa e uma análise criteriosa ao escolher onde investir. Empresas bem geridas, com fundamentos sólidos e operações eficientes, conseguem se destacar mesmo em tempos de crise econômica. Exemplos disso podem ser vistos em setores como tecnologia e saúde, que continuam a crescer e prosperar. Imagine um investidor que coloca seu dinheiro em ações de uma empresa de tecnologia inovadora. Mesmo com a economia brasileira enfrentando dificuldades, a demanda por tecnologia continua a crescer, impulsionando os lucros dessa empresa. Isso mostra que, com uma pesquisa adequada e uma escolha inteligente de investimentos, é possível encontrar oportunidades lucrativas mesmo em tempos de crise. Empresas que oferecem produtos e serviços essenciais tendem a resistir melhor às oscilações econômicas. Além disso, investir em empresas com boa governança corporativa e práticas sustentáveis pode trazer retornos mais seguros e estáveis. Empresas que se preocupam com o meio ambiente, a responsabilidade social e a transparência tendem a ter uma gestão mais eficiente e menos propensa a escândalos e crises internas. Isso não só beneficia o investidor, mas também contribui para um mercado mais saudável e sustentável a longo prazo. A diversificação dentro do mercado nacional também é fundamental. Setores como agronegócio e energia têm mostrado resiliência e potencial de crescimento. O Brasil é um grande exportador de produtos agrícolas e recursos naturais, o que pode ser uma vantagem competitiva mesmo em um cenário econômico difícil. Investir em empresas desses setores pode oferecer uma proteção adicional contra as incertezas econômicas. Em última análise, a chave para navegar pelo cenário econômico brasileiro é a diversificação e a escolha cuidadosa dos investimentos. Isso envolve não apenas diversificar geograficamente, mas também em diferentes setores e tipos de ativos. Uma abordagem estratégica e informada permite ao investidor mitigar riscos e aproveitar oportunidades, mesmo em tempos de crise. Ao aplicar esses princípios, é possível construir um portfólio robusto e resiliente. Agora que você entende os desafios e as oportunidades que o cenário econômico do Brasil apresenta, é hora de agir. Não deixe que a crise econômica dite seu futuro. Pergunte-se: estou preparado para enfrentar essas turbulências? Que medidas posso tomar para proteger meu dinheiro e garantir um futuro financeiro estável? A chave está em diversificar seus investimentos, buscar conhecimento e tomar decisões informadas. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam se preparar. Inscreva-se no canal, dê um like e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo valioso que pode transformar sua vida financeira. Juntos, podemos enfrentar qualquer crise e sair mais fortes. E não se esqueça de conferir nosso último vídeo sobre as 12 leis do dinheiro que você não pode desrespeitar. Aplicar essas leis pode ser a diferença entre a prosperidade e a estagnação financeira.